Graça e paz nesta manhã, 22 de janeiro de 2026. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, em virtude de que o Evangelho nos fora revelado. Por isso a graça de Deus, ela basta para nós, porque nós somos cristãos. O cristão é aquele que crê em Cristo. E se nós cremos em Cristo, o Cristo mora no nosso coração. Pois hoje, debaixo da graça, no Evangelho, que são boas novas, ele é o cabeça. Nós que somos a igreja. Aqui ele sustenta essa igreja na rocha, que ele falou, é a minha palavra. Eu vou plantar a minha igreja sobre a minha palavra. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela transforma, ela penetra a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula. E ela permanece no coração de todos nós para sempre. Por que para sempre? Porque somos um espírito aqui já vivificado pelo Senhor, já consagrado e já aqui transformado, porque a palavra ela transforma. Por isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu creio e falo hoje que o Evangelho da Graça, ele é o poder do nosso coração. Então, tudo que Deus fez, desde o começo do mundo até a cruz, e da cruz para cá, ele é Espírito de verdade, está no nosso coração. Nos ensinou a graça, nos ensinou o Evangelho, porque é o poder de Deus, que é a palavra. Tudo que nós fazemos hoje aqui é com a permissão de Deus, sim, fazendo coisas boas, amando, perdoando, adorando Ele em Espírito e verdade, que são estes que Ele procurou e encontrou estar aqui hoje no nosso coração, para entendermos que ele falou, os céus é onde eu estou, é o meu trono, mas aqui a terra é o estado dos meus pés. Por quê? Estamos aqui, sentado, andando, em pé, onde estivermos. Ele é conosco, não nos deixa, não nos abandona, nos curou, nos salvou, nos deixou como mais que vencedor. Por quê? Falamos aqui a palavra do Senhor, mas em espírito e em verdade, onde é que ele veio e transformou cada uma de nossas mentes. Somos uma igreja hoje transformada e aqui adoramos o Pai, mas no Espírito e na verdade, não na caducidade da letra, porque a letra ela mata, mas no Espírito e na verdade. Amém, glória a Deus. Espero que esse dia seja o melhor de nossas vidas. Oh, glória, obrigado, Senhor, muito obrigado. Jesus é a alegria da minha vida, Jesus, a luz que brilha no meu coração, Jesus, que lindo é saber nesta manhã estar com você. Jesus, que maravilha é te louvar aqui agora, nesse lugar que o Senhor preparou para mim, Jesus. Eu te amo cada vez mais. Esta palavra traz a paz para o meu coração. Essa palavra, ela traz a paz para o nosso coração, porque ela é viva, ela é eficaz. Então, como diz a palavra de Deus em Espírito e Verdade, para nós que entendemos a graça, estamos aqui na nossa casa, nosso trabalho, onde estivermos, num pedacinho do céu. Nós entendemos a glória da segunda casa, que é espiritual, está dentro de nós. Se há corpo natural, também tem corpo espiritual, como diz 1 Coríntios 15, do 41 em diante. Está ali, corpo celestial, que nós teremos lá em cima, quando chegarmos lá, porque somos um espírito aqui, muitos dizem que somos um anjo, e partimos para lá, assim que deixarmos esse corpo aqui na terra, porque ele é terreno. Por isso, muitos, não entendendo o Evangelho da Graça, que pratica? Pratica a obra da carne, pratica algo aqui da terra. Por isso serve um Deus, de Ecrom, um Deus Baal-zebu, deuses que estão aí nas congregações, por esse mundo afora, porque temos que entender que Deus é soberano e fiel, já mora em cada coração, e aqui dentro
é um pedacinho do céu, onde é que ele te dá as palavras da justiça, da verdade, do amor e do perdão dentro do teu coração. Entendendo o Evangelho, né? É que eu procuro explicar para a pessoa crer naquilo que eu estou falando aqui, entender. Gálatas 2,5, do 8 em diante ali, Deus, né? Ainda no corpo de carne, Jesus de Nazaré, o Cristo, ele escolhe Pedro, Tiago e João para os judeus, tá? Porque nós viemos entender a palavra de Deus agora em espírito e verdade. Escolheu Paulo para os gentios. Então ali tem uma separação que Jesus já fizera, para que hoje não sejamos enganados por um pastor que fez teologia, tirou carteira, fez tudo, mas não está habilitado a pregar a graça, porque prega outros deuses. Então, vou escolher esses 12, né, lá antes da cruz, né? Paulo não estava ali, né? Ali estavam os 12, Paulo não, depois Judas vem a se suicidar, e aí Matias, né, é tirado sorte dele, e aí vem Matias, que está em Atos, capítulo 1, mais ou menos versículo 15. Então, Paulo vem depois, nas recepções na vida, que Deus o chama para poder dar rumo a todos nós, estamos gentios, né? Então, ele veio para isso. Atos 18. Paulo, você é para mim um instrumento que eu tive para os gentios. Então, ele vem para os gentios e traz as palavras da justiça, da verdade, do amor e do perdão no coração. Então, entendendo o que Paulo falou, né, 2,16 de Gálatas, que pelas obras da lei ninguém seria justificado diante de Deus. Por quê? Hoje é o Espírito Santo que nos dá esse fortalecimento, essa certeza que ele mora em nós. Então, vamos escolher os 12 lá. O que Jesus faz? Vão por aí expulsar demônio, curar enfermo, né? Mas não derrubam os gentios, tá vendo? Porque Paulo viria para nós. Então, eles vão para a ovelha perdida da casa de Israel. Quando você entende que Abraão teria que se gloriar, né? Eles lá conversando com Jesus de Nazaré, o Cristo, né? Já no corpo de carne, que Jesus chama de bastardo. Não, nós temos um pai, o pai é Abraão, tipo assim, né? Então Abraão era pai dele, só que Abraão não podia se gloriar, né, diante de Deus, porque estava debaixo da lei ainda, fazendo as obras. Então eles teriam que se gloriar lá debaixo da lei de Moisés, não diante de Deus. Por quê? Hoje a glória está dentro de nós. Esse é o entendimento, para que nós possamos aqui separar lei e graça. Pedro, Tiago e João para os judeus e Paulo para os gentios. Por isso essa confusão, né, de lei e graça. Mas só que Paulo separou a lei da graça, porque Paulo passou pela lei, mas ele veio pregando a graça. E os judeus não entendiam o que Paulo pregava, né? Porque Paulo vinha com boas novas da salvação. Paulo vinha com uma palavra diferente. E ele fala, poxa, o que quer dizer essa doutrina aí? É coisa nova? Não, tudo aqui já está aqui há séculos. Só que ninguém lia, ninguém entendia. Hoje não, Deus entende para nós. Então, com Romanos 1, capítulo 1, Deus separou Paulo para o ministério do Espírito, para que aqui entendesse essa palavra de Deus. E Espírito de verdade. Então, você não pode misturar a lei com a graça. Agora, eles misturam, os pastores misturam, por quê? Porque ele coloca, né, um empecilho para que você vá lá e busque uma bênção. Mas só que o abençoador já trouxe para você essa bênção, já está dentro de você. Quando você entende isso aqui, você deixa tudo de lado e segue o Cristo, que é o ressuscitado, Romanos 7,4. Temos que servir o outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para dar um fruto para Deus, senão dá um fruto para o homem. O que é que diz 7,22 de Hebreus? Está ali. Jesus, ele foi o fiador, dessupriu a aliança, porque a aliança, né, a lei de Moisés, estava saindo e tinha que vir uma segunda, para que pudesse hoje estar gravado no nosso coração. Por isso ele fez casas aqui, casas espirituais. Então, por ele ser o fiador, né, nós confiamos na palavra dele. Toda a Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, tudo ali aconteceu. Hoje dizem que Deus não existe mais, Jesus não faz mais milagre. Não, ele sempre fez e sempre vai continuar fazendo. Só de você respirar aqui, já é um milagre de Deus. Você com 50, com 70, até com 90 anos, você respira, você é um milagre de Deus aqui. Ele está te dando vida aqui, vida essa é a abundância que ele falou.
João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então, diante dessas palavras aqui, né, que Deus é o nosso pastor, está escrito lá, Jesus, na Escritura, Salmo 23:1, o Senhor teu pastor, e não te faltará, nos ungiu com a de alegria. Pós-cruz, nós temos isso tudo em nós. Para deixar a lei para trás de Moisés. Moisés era lei, era fraca e pobre, ela teve que ser tirada. Então já estava saindo do meio, para que entendêssemos o mistério. Como está aqui agora, aqui, segundo Coríntios 4, né? 4, 1 em diante, Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Então, ele foi fiel à palavra de Deus. Antes da cruz, antes de ser chamado por Deus, não, ele fazia muita confusão, muita bagunça. Ele perseguia a igreja, mas só que depois que ele conseguiu trazer o evangelho para a salvação, que é o evangelho puro de Deus, ele começa a ser perseguido por aqueles que lá haviam, porque ele se converteu a Cristo. Então, muitos aqui não entendem o que eu falo, porque não se converteram ao Cristo, porque o Cristo é aquele que ele citou e deu vida à igreja. Então, aqui, 2 Coríntios 4, versículo 1 em diante, pelo que, tendo este ministério, né, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, esse ministério aqui é segundo a misericórdia. Nós estamos com eles, já temos vida com ele aqui, para entender boa nova da salvação, palavra de Deus, em amor e em perdão. 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Então eles adulteram a palavra de Deus. Colocam o diabo na igreja, Satanás, né? Culto que quebra maldição, campanhas, né? De semanas e meses até anos, e ali ficam as pessoas pagando promessa e faz uma opção de coisa. Por quê? É a fé que eles têm se apoiando ali, naquilo que eles têm lá. Só que a nossa fé aqui é só em Deus. Então Deus é galardoador daqueles que o buscam, e tem que o encontrar. Mas aonde? Aqui, no coração nosso, ele já está, para nos ensinar. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então existe uma verdade. Antes da cruz, era uma inverdade, era uma injustiça que eles pregavam, e o homem da iniquidade estava lá. Como hoje está aqui, de novo. Quando você lê 2 Tessalonicenses 2,7, eles já entraram na igreja do homem da iniquidade lá, primeiro século. Tudo aconteceu lá, e aqui continua acontecendo. Por quê? Desobedecem ao Pai de misericórdia. Hoje ele falou, eu quero a misericórdia, eu não quero sacrifício. Mas o pastor, segundo a carne, pede que sacrifique. Quanto mais sacrifício, melhor. E assim ele vai engordando, né? Com a gordura que as pessoas vão levando lá para ele, que é o dinheiro, e as pessoas ficam aí mais pobres. Mas a cura já pertence a todos nós. Já estamos curados, estamos sarados, nós entendemos e temos fé para isso. 3. Mas se o nosso evangelho, Paulo tinha um evangelho de Paulo são boas novas de Romanos e Hebreus. Quando você lê 2:16 de Romanos, está ali, no dia que Deus julgar, tá? O julgar foi na cruz. Em Cristo Jesus, o segredo do meu evangelho. Porque ele tinha um evangelho com ele, que Deus dera para ele, para que pregasse ao gentio, não aos judeus. Mas só que antes de chegar ao gentio, ele passou pelos judeus, porque ele era judeu. E o tempo de pé, ele começou pregando aos judeus e veio para o gentio, para poder trazer aqui conhecimento, inteligência e sabedoria. 4. Nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, tá vendo? O Deus desse século, né? O século que lá eles viviam, né? Adorando outros deuses, Deus de Ecrom, Baal-zebu, essa coisa assim, Deus Moloque, e tudo isso aí, essa confusão toda que havia lá, eles trazem para cá hoje. Então a mente fica confusa, porque não tem a mente de Cristo. Quando eu aqui falo, 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, para acreditar que Jesus já veio e fez aqui a igreja, que somos nós hoje. Entendimento dos incrédulos, né? Então você vê que Tomé ele foi um incrédulo. João 20:26, ele teve que ir a mão
marcada de Jesus com o cravo, né? Ficou a marca na mão, para poder ele saber que ele ressuscitou e já veio. Só que aqui você não vai ver mais o corpo de carne dele. Aqui você vê o Espírito Santo dentro do irmão. Vê dentro de mim, dentro de você eu vejo, porque você crê naquilo que eu estou falando aqui. Aí, eu estou expondo aqui a palavra de Deus, no Espírito da verdade. Para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, tá vendo? Para que não resplandeça. O Deus daquele século lá cegou. E hoje aqui continuam cegos. Por quê? Não entenderam a palavra da justiça, da verdade, do amor, do perdão, já aqui no coração. A luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é mais de Deus. 5. Por quê? Não nos pregamos a nós mesmos, mas sim a Cristo. Mas a Cristo, Jesus, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, hoje você entendeu, Colossenses 1,13. Ele trouxe você das trevas, lei de Moisés, e deixou aqui na luz de Deus, que é o Evangelho da graça, da salvação eterna, está no teu coração. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, está no nosso coração. O Espírito Santo, 5 de Romano, não foram ortogados, está dentro de nós hoje. E o pastor quer fazer você aceitar Jesus, quer fazer você buscar Jesus, está dentro de você já. É só você abrir aqui a palavra de Deus e entender essa palavra aqui, em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então o conhecimento chegou, para que aqui você praticasse o amor, o perdão, a paz, a misericórdia para os corações daqueles que estão precisando ouvir esta palavra aqui. Eles têm que saber que o dízimo nunca foi dinheiro. Eles têm que saber que o batismo nas águas é uma simbologia. Eles têm que saber que guarda de sábado não existe. Jesus quebrou essa regra lá antes da cruz já. Para que entendêssemos hoje aqui que ele já veio estar dentro de nós, para nos ensinar a palavra da justiça, da fé, do amor, do perdão no nosso coração. Então aqui 2 Coríntios, né, capítulo 3, voltando aqui atrás um pouquinho, versículo 14, né? 3,14, 2 Coríntios. Olha só como é que eles estão ainda hoje, no século 21. Depois que você explica tudo isso aqui, né? Você começa com Isaías 1,19. Se você quiser, e se você me ouvir, você come o melhor desta terra aqui, no teu coração. Porque ela cresce a 30, a 60, a 100 por 1. Você vai gravando isso na tua mente, você vai ficando com a mente transformada. Então você não vai para o pecado, não vai para a luxúria, não vai para esse mundo que está. Porque esse mundo é um mundo de ira, um mundo de inveja, de ciúme, de contenda, de fofoca. Eles querem matar, eles querem adulterar. Então, o que acontece com o mundo hoje? O mundo todo. O que pode acontecer hoje? Uma guerra. Por que uma guerra? Porque o homem mesmo, né? Ele faz a guerra. Só que Deus não é guerra, Deus é amor e perdão, e está no nosso coração aqui. Se muitos entendessem o que eu estou falando aqui hoje, não entrariam em guerra nem ira, não brigava ninguém com ninguém. Por quê? O Espírito Santo aqui, ele fala através da nossa boca, porque o nosso coração está cheio de amor, de perdão, de paz, aqui dentro do nosso coração, porque somos casa de Deus. Eles não sabem que são casa de Deus, eles pensam que casa de Deus é lá, onde eles vão. Igreja grande, ar-condicionado, né? Banco estufado, lá uma aglomeração, e ficam gritando, e ficam fazendo, acontecendo, e Deus não está ali. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Deus estava no cicio do coração de Elias, porque Elias tinha que saber que Deus estava com ele. Mesmo naquele processo que ele passou de depressão, de solidão, se afastando, porque Jezabel intimou ele teve medo e correu. Como muitos hoje têm medo e correm. Então não chega até Deus, mas Deus chegou até você para você entender que ele é o teu pastor e nada te faltará. Não existe pastor hoje aqui depois da cruz, pastora, nem apóstolo, porque a verdade tem que ser falada. Um pastor e uma igreja. João 16, 2 de Pedro, capítulo 2, 24 e 25. Ele é o quê? 1 de Pedro. 1 ou 2 de Pedro, me falhou aqui a memória. Ele falou, bispo e pastor da nossa alma. Por isso a nossa alma está na palavra de Jesus Cristo. Para quê? Para entendermos o evangelho da graça, do amor, do perdão no nosso coração. Então, entendendo aqui, né, 14
3,14 de 2 Coríntios, né? Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, olha só, aliança antiga. O que Jesus fez? Foi fiador de superior aliança, né? Então, o que acontece? Você que não tem um fiador aqui, o teu vizinho, o teu parente, você até confia. Eu, quando tinha 18 anos, eu já era ajudante de padeiro, que eu trabalhei de padeiro à noite, aos 18 anos. Aí eu recebia um dinheiro bom, mas bom assim, digamos, mais ou menos, né? que dava para mim viver a minha vida com a minha mãe e com meus pais. O que acontece? Aí eu comprei uma eletrolazinha, né? Na Brastel, antigamente era Brastel, tinha ponto frio, nos anos 70 para 80 por ali. Aí o que aconteceu? Eu não gostei da eletrola e passei para o meu cunhado, para ele pagar para mim essa eletrola, né? Pagar e ficar com ela, que eu não queria mais. Então era 36 prestação de 10 reais, vamos colocar 10 reais. Ele não pagou, me sujou lá naquela época, né? E daqui a pouco chegou carta para mim, que eu estava devendo aquela eletrônica. Mas não é possível, poxa. Depois eu fui lá e paguei tudo para ele. Por quê? Eu não posso, né, dar mau testemunho. Apesar que naquela época ela não era nem cristão, eu nem sabia que Deus existia. Então eu passei por isso lá para entender o evangelho hoje aqui. Aí ele foi meu fiador e falhou. Mas só que Deus, ele nunca falha. Ele falou assim, olha, eu te amo e para sempre vou te amar. A palavra dele para você, essa é hoje. Jamais te deixo, jamais te abandono. Então ele é fiel. Agora aqui na terra, você encontrar um fiador aqui que seja ali correto, é muito difícil, meu amado. Não é bom confiar em ninguém, a não ser em Deus. Então aqui 3,14 de 2 Coríntios, né? Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz leitura da antiga aliança, né? A lei de Moisés, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, remover e estabelecer a graça. Está lá 10,9 de Hebreu. Revelação. Tem que tirar a lei do meio e entrar na graça, que é o evangelho puro de Deus, onde não tem barganha, onde não tem incredulidade, onde aquilo tem uma fé inabalável. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O véu está posto no coração. Não entra. O evangelho não entra, porque já tem a lei dentro dele já. O pastor já fez a cabeça deles lá e ficam lá. Nesses lugares por aí, religiões, né, em geral, ficam lá presos a um pastor. Não entra aqui nas cartas de Paulo. 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então o véu sai do outro. Eu me converti porque ele tirou o véu do meu rosto, para que eu entrasse aqui e faça de Cristo, o Espírito de verdade. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então o povo que está aí fora não tem liberdade em Cristo. Agora nós aqui na graça, no Evangelho, temos liberdade. Por quê? Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Não vivamos mais escravos de um pastor. Está lá, Gálatas 5:1, porque lá eles são escravos. Quando você passa da cruz para cá, você ficou livre para com Deus. Mas só que muitos não conseguem ficar livre. Por quê? Vai fazer confusão. Vai fazer da graça uma libertinagem. Aqui não. Aqui a graça é pura, não é para todos, mas é para muitos. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, já sem o véu, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados, por isso está lá, transformai-vos pela renovação da vossa mente, o culto é racional. Romanos 12:1-2, tradução da lei para graça. Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então o Senhor, ele é o Espírito. E onde é o Espírito do Senhor tem que haver o quê? Liberdade. Por isso nós amamos, por isso é que nós contemplamos e acreditamos que somos mais que vencedores no Cristo Jesus. Jesus, como eu te amo, a minha vida mudou. Hoje a tua graça ao meu coração falou. O Senhor chegou na minha vida, me levantou, me deu o teu amor, Jesus,
como eu te amo. Eu não consigo mais te esquecer. O Senhor me trouxe a paz, esta é a alegria do Espírito Santo na minha vida. Eu que muito sofri, muito que eu chorei. Jesus, como eu te amo. Quero com o Senhor sempre estar. És um Deus de misericórdia, sempre me amou, sempre vai me amar. Hoje eu vivo e reino com meu Senhor, que sempre me amou. Cristo Jesus, como eu te amo. Nós amamos a Deus em espírito e em verdade, que são estes que o Pai procura para adoradores, né? Não é adorar fazendo Santa Ceia, não é adorar dando dinheiro para o pastor, não é adorar indo para o monte, não é adorar indo para o mundo gospel, porque ali tem confusão, aglomeração, ali tem tudo que não é de bom. Por quê? O nosso amigo é Deus, o nosso pastor é Deus, o nosso provedor é Deus. É Ele que nos deu a salvação, Ele que nos deu o amor e o perdão. Foi Ele que me tirou de deitado no leite de dor e me levantou. E me colocou aqui aonde? No reino do Filho do seu amor. Eu sofri 30 e 40 dias de cama, com dores profundas, mas aqui eu estou para a honra, para a glória do nome do Senhor. Não adianta, porque eu não deixo essa palavra aqui jamais. Por quê? Ela é viva e eficaz. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, e ela é apta aos corações. Por quê? Nós temos aqui a mente de Cristo. Oh, glória! Meu irmão deu lá essa mensagem, que ela precisa correr, para que muitos precisam ouvir e saber que Deus é Espírito de verdade, já mora dentro deles. Porque aqui você é casa de Deus. Você aqui é o templo do Espírito Santo. Aqui ele é o cabeça que ele habita. Aqui ele te ensina a fazer oração. Ele te ensina a fazer uma pregação. Ele te ensina que você tem já dentro de você, que é Ele mesmo, o amor e o perdão. Oh, glória, obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai.